Amanhã é Dia Mundial da Luta contra a SIDA e por isso não podemos deixar de voltar a discutir o tema da prevenção. Desta vez trazemos um convidado especial para o discutir connosco e nos elucidar um pouco mais sobre este assunto. Vamos receber o Dr. Eugênio Teófilo. Olá, prazer, tudo bem? Doutor, eu vou-lhe pedir ajuda. Acima de tudo. Acima de tudo vou-lhe pedir ajuda, porque isto é um tema muito sério, não é? O Dia Mundial da Luta contra a SIDA, toda a gente deveria estar informada e ainda há pessoas que aquelas questões básicas ainda faz alguma confusão e ainda não se sabe bem as respostas. Por isso, o que eu lhe ia pedir, se alinhar comigo, é começar do zero, desmistificar isto tudo e começar logo do zero para toda a gente ter a informação certa lá em casa. Pode ser? Pode. Então vamos a isto. O que é a SIDA? Começamos pelo básico. Primeira distinção que tem que ser feita porque as pessoas enganam-se muitas vezes. Há duas partes coisas, diferentes, exatamente. não é? Uma coisa é a pessoa estar infectada com o vírus HIV ou VIH, como queira dizer-se, Sim. seja no anglo-saxónico ou não. Outra coisa é ter SIDA. Para se ter SIDA, tem que ser o vírus, mas tem que ser algumas doenças que significam que a pessoa tem o nosso sistema imunitário, as nossas defesas muito estragadas. Portanto, é a última parte de ter o HIV. Portanto, o HIV é só o vírus, a SIDA já é parte da doença. em que se tem doenças, sim, determinados tipos de doenças. Nem todas as doenças dizem que significam que se tenha SIDA. Algumas doenças que são muito graves, que fazem com que mostram que o nosso sistema imunitário está em muito mau estado, essas sim são as que nós chamamos as doenças decidoras de SIDA. Portanto, há um conjunto, há uma tabela com uma série de doenças. Que elas todas juntas formam então? Uma delas chega. Nós temos uma tabela com várias e vamos lá ver se na tabela está aquela doença que o doente tem ou não. E de facto é isso que define ter ou não ter SIDA. E é possível uma pessoa ter o vírus, mas ele não se manifestar, não ter a doença? É possível ele estar cá dentro e não... Nós pensávamos inicialmente há muitos anos, precisamente por isso que havia muita gente que estava perfeitamente bem de saúde e tinha o vírus, que o vírus tem uma fase mais ou menos dormente no corpo da pessoa, que nós dizíamos que era latente e isso não existe. Sempre que a pessoa é infectada, o vírus está constantemente a destruir células do sistema imunitário. O nosso corpo, durante algum tempo, consegue repor esse número de células. A partir de uma certa altura, o número de células de glóbulos brancos que o vírus destrói é superior ao que nós conseguimos repor. E os nossos glóbulos brancos começam a descer. Até que chega uma dada altura que temos tão poucos glóbulos brancos, que são mais ou menos os defensores do nosso corpo contra os agentes invasores, que as pessoas começam a ter doenças. Portanto, há um contínuo que nunca para de agressão por parte do HIV à pessoa infectada. Vai sempre acabar por esse... Se não for tratada, sim. Quer dizer, há menos de 0,1% da população, que nós chamamos os não progressores, que são pessoas que estão infectadas, têm o HIV, não fazem medicação e o sistema imunitário aparentemente mantém-se estável, elas não adoecem, mas isso é a exceção, a exceção. O habitual para quase toda a gente... Eu ia lhe perguntar por um caso muito conhecido, e já que estamos a falar lá para casa, para pessoas mais jovens, e que se calhar é o caso mais flagrante e mais conhecido, que é o Magic Johnson, o jogador de basquete, que veio e que disse: eu tenho o vírus e estou doente, e faz uma vida totalmente normal, aparentemente não tem nada de Mas diferente. o Magic Johnson provavelmente faz medicação e nós temos pessoas que estão infectadas que fazem medicação e felizmente fazem a sua vida normal. A ideia de nós, que hoje em dia se discute muito, de começarmos a medicação o mais cedo possível e também as campanhas de conseguir que as pessoas façam o teste, como se faça o teste do colesterol ou de diabetes, portanto fazer o teste, desmistificar o teste, porque a ideia é apanhar o mais precocemente possível das pessoas infectadas, de forma a evitar esta cadeia de transmissão, porque, regra geral, uma pessoa infecta outra pessoa porque não sabe ela própria que está infectada com o vírus. E como é que esse teste é fácil de fazer, não é? Só uma análise de sangue? É uma análise de sangue. Hoje em dia temos centros onde se pode fazer o teste de forma anónima. A pessoa, em termos distritais, cada distrito tem um centro nas capitais de distrito onde a pessoa se pode dirigir a esse local e fazer o teste de forma anónima, nem tem que dar um nome, é apenas um número e a pessoa rapidamente é informada, porque os testes hoje em dia são muito rápidos, se está infectada ou não, e depois será, se estiver infectada, será orientada para o médico para seguimento médico. Para começar a ser tratada. Imaginemos que eu faço o teste e que descubro que estou positiva, que tenho o vírus e tudo mais. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? É ir a um médico e começar logo a medicação, então? É logo o primeiro passo? O primeiro passo, nós temos que fazer análises para perceber como é que está o seu sistema imunitário. O segundo passo, depois temos que equilibrar, porque assim, há um valor, nós medimos valores, não é? E, portanto, há análises que nós fazemos, que são determinado tipo de glóbulos brancos, que são os glóbulos brancos, os linfócitos CD4, e que se medem. O normal numa pessoa não infectada é ter entre 500 e 1000. Portanto, regra geral, hoje em dia, está-se a discutir se nós não devemos começar a medicação a todas as pessoas que têm menos de 500 CD4, uma vez que esse é o limite inferior mínimo que uma pessoa saudável terá. Pronto. Até agora nós começávamos com valores mais baixos, os medicamentos que nós tínhamos antigamente eram mais tóxicos e, pondo nos dois pratos de uma balança, não valia a pena começar a fazer medicação mais cedo, porque alguma toxicidade da medicação podia-se sobrepor
ao benefício que a pessoa iria ter. Hoje em dia, com medicamentos mais simples de tomar, que se tomam uma vez por dia, em alguns casos só um comprimido por dia, e com medicações que nós sabemos que são menos tóxicas que aquelas que nós tínhamos, o peso que nós sabemos é que favorece nós começarmos a medicação mais cedo. E daí que se discuta, os Estados Unidos, por exemplo, todas as recomendações terapêuticas americanas dizem já, com menos de 500 CD4, que se deve começar a medicação, as europeias vão nesse sentido e as nossas portuguesas também já dizem que devemos começar muito seriamente a pensar em tratar todas as pessoas que têm menos de 500 CD4. Doutor, e que cuidados é que uma pessoa que descobre que tem o HIV e uma pessoa que é amiga de alguém que tem, porque quem tem há de ter cuidados e alguma prevenção e alguns cuidados no seu dia-a-dia. O único cuidado é evitar pessoas... a transmissão, que hoje em dia é esmagadoramente sexual. Okay. Portanto, o único risco que uma pessoa infectada com HIV tem é transmitir o vírus nas relações sexuais a outra pessoa e é aí que tem que tomar as precauções. Pelo contrário, eu acho que toda a gente tem que assumir que no contexto de uma relação sexual nunca se tem a certeza que a pessoa com quem vamos estar está ou não está infectada. E, portanto, todos nós temos a obrigação de nós nos protegermos também. É não só as pessoas infectadas protegerem os outros, mas nós próprios protegemos-nos também de eventuais pessoas infectadas, tomando sempre as mesmas precauções do tal sexo seguro nas relações sexuais, porque não é pelo aspecto que se sabe se a pessoa está infectada ou não. A pessoa pode ter um ótimo aspecto. De dia-a-dia, não é? Isso é outra coisa que é desmistificar. Não há contágio isto, social. Pode-se beijar uma pessoa, pode-se tocar na pessoa, pode-se no mesmo copo, comer do mesmo prato, partilhar talheres, até escova de dentes, embora não seja habitual as pessoas partilharem escovas de dentes, Sim. Não há esse risco de contágio. O contágio tem, sobretudo em Portugal, a ver com o contacto sexual. Nós tínhamos muitos toxicodependentes, felizmente a incidência da infecção nos toxicodependentes tem descido muito, e nós, sobretudo hoje em dia, é uma questão sexual e que afeta muitas pessoas novas. E já que vocês são programas dirigidos a pessoas mais novas, é importante transmitir essa mensagem. Eu estive a rever algumas coisas por causa, às vezes fazemos compilações, quando começámos tratamentos e eu, no mês passado, uma parte dos doentes a que eu comecei a terapêutica, que foram para aí 16 pessoas, tinham todos menos de 25 anos. Andavam entre os 20 e os 25 anos, portanto são pessoas muito novas e que para começarem a medicação já têm de facto algum grau de avanço na sua infecção. Muitos deles não se infectaram agora, são infecções que já surgiram há 3 ou 4 ou 5 anos atrás. Não sabiam e que podem ter infectado outras pessoas e isto é tudo uma bola de neve, não é? Sobretudo, outra questão que se põe hoje em dia com a medicação é, pronto, toda a gente quer saber se há cura ou não. Não sabemos se vai haver cura para o HIV. Está-se, de facto, começar nesta altura a assumir-se e começou-se a assumir a investigação no sentido de curar a infecção pelo HIV vai demorar anos. Claro. Para as vacinas, nós também não temos vacinas eficazes para evitar a transmissão. Aquilo que nós temos é a medicação antirretroviral e sabemos que uma pessoa, quando está tratada, e se estiver bem tratada, e nós temos análises no sangue para ver isso, é proporcional à quantidade de vírus no sangue e nas secreções genitais, que é aquilo que é infeccioso. Se nós tratarmos uma pessoa e ela tiver a carga viral controlada no sangue, nós sabemos que nas secreções genitais tem muito pouco vírus. E isso vai ser importante porque essa pessoa torna-se muito menos infecciosa se por acaso tiver relações sexuais não protegidas. Ou seja, se nós tratarmos a maioria das pessoas infectadas e as tivermos bem controladas, só com isso nós vamos conseguir diminuir a transmissão. E muito possivelmente aquilo que se fala de nós eventualmente conseguimos vencer a luta contra a SIDA é através disto. É uma questão de saúde pública, nós conseguimos tratar o maior número de pessoas possível para conseguirmos então acabar com a transmissão e deixar que haja menos transmissão ou extinguir a transmissão do vírus. Doutor, uma questão só muito rápida e porque estamos a falar para um público mais jovem e acabou de dizer que muitos dos infectados são abaixo dos 25 anos. Como é que é depois para ter filhos? É possível uma pessoa infectada ter um filho que não esteja infectado pelo vírus? Portanto, como é que isso acontece? Nós estamos daquelas histórias de sucesso que nós temos. Uma das histórias de sucesso que nós tivemos foi de facto nos toxicodependentes. O início da metadona nos toxicodependentes e os programas de trocas de agulhas e seringas, nós conseguimos reduzir muito a infecção nos toxicodependentes. O segundo foi a transmissão da mãe para o filho. E nós estamos aqui com os centros que trabalhamos aqui mais em Lisboa, que é Alfredo da Costa e a Magalhães Coutinho, a transmissão é 0%. Portanto, nós conseguimos, desde que se descubra a mulher infectada, e isso é uma coisa que também foi um sucesso, foi testarmos todas as grávidas são testadas para o HIV em Portugal, a não ser que haja uma pessoa muito fora do sistema, que apenas aparece em trabalho de parto. Exato. Na maternidade, uma mulher que vai a uma consulta durante a gravidez é testada. E mal que o teste é positivo, começa a medicação. Portanto, se nós tivermos a mulher tratada com medicação antirretroviral e tivermos a carga viral controlada na altura do parto,
o risco é muito pequeno. E nós, hoje em dia, se as mulheres tiverem boas defesas e tiverem já há alguns meses a carga viral indetetável, a segurança é tão grande que hoje em dia as obstetras começaram a fazer partos normais, porque antigamente faziam cesarianas para diminuir o risco de transmissão à criança. Hoje em dia não. Hoje em dia, portanto, faz-se já o parto normal, portanto a mulher pode ter um parto perfeitamente normal se estiver tudo bem controlado. Já estão a haver avanços e são Sim, boas e conseguimos, notícias. de facto, ter, pronto, é uma aspiração que muitas mulheres têm, serem mães, Claro. é óbvio, e conseguimos, felizmente, que as nossas mulheres infectadas tenham as crianças. Um assunto tão sério e boas notícias no final. É assim mesmo que eu gosto. Doutor, muito obrigada por ter Nada. vindo e obrigada por nos ajudar a desmistificar isto um bocadinho. Pessoal, para vos manterem prevenidos, ok? O CC tem 15 kits Durex para vos oferecer. Se vocês quiserem ganhar, só têm de nos mostrar onde guardas os preservativos. As fotografias que reunirem mais criatividade e imaginação ganham um kit com preservativos sensitivo com fora, gel de massagem Guaraná. Eu vou aqui buscar, coisas a acontecer. Vejam mais pormenores sobre este passatempo no Facebook. No final do programa é só passarem por lá, está lá a informação toda. Podem ganhar uns kits bem jeitosos da Durex. Doutor, obrigada mesmo por ter vindo. Boa sorte com o resto destas investigações e espero que um dia isto já não seja um problema assim tão grande. Mas pronto, a ver, vamos, meus amigos, protejam-se. Joãozinho, dá-me notícias, vá lá.